Os que acharam, digam amém. E os que não acharam, digam espera mais um pouco. Eu espero no nome de Jesus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Lamentações capítulo 5, verso de número 21, que está escrito assim: converta-nos, Senhor, a Ti, e nós converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Converta-nos, Senhor, a Ti, e nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Podei-vos assentar nesta tarde. Toda a glória, toda a honra, toda a exaltação é dada àquele que criou os céus e também a terra. Eu louvo ao nome do Senhor por estar fazendo menção da sua palavra nesta tarde, onde foi escolhido. Tenho a plena certeza de que o Espírito Santo o colocou este tema no coração desses homens de Deus, sobre os princípios, e não falaremos de outras coisas nesta tarde a não ser dos princípios do Evangelho. Estamos diante de um livro chamado Lamentações de Jeremias. O autor deste livro, o autor destas lamentações, é o próprio Jeremias, e nós sabemos o significado de uma palavra lamentação ou lamentações. O que é uma palavra, ou o que é uma lamentação, ou uma lamentações? Lamentações ou lamentação é uma pessoa que tentou executar um plano ou um propósito, e esta pessoa não conseguiu executar devido a algum obstáculo, devido a algum tipo de situação que aconteceu no decorrer deste propósito desta pessoa. Jeremias está lamentando, ou está se lamentando, nesses 5 capítulos de lamentação ou de lamentações. E qual é o propósito, qual é o plano do profeta Jeremias, a qual ele não viu se concluir, a qual ele não viu se executar? A Bíblia Sagrada nos fala no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 28, que tendo Jeremias profetizado no tempo do rei Zedequias, o profeta Jeremias, trazendo a revelação de Deus ao coração do rei e ao coração dos sacerdotes e ao coração de Israel, profetiza dizendo a Israel que Israel e os sacerdotes e o rei deveriam voltar-se novamente para o Deus soberano. Jeremias é usado por Deus para
360 e parar de praticar os seus pecados de idolatria. A Bíblia diz que um homem, um falso profeta chamado Ananias, profetiza contra a profecia de Jeremias. Então diz as Escrituras que o falso profeta Ananias, ele vai ao contrário daquilo que Deus ordenara ao seu profeta a entregar, pois Deus usara o profeta Jeremias para profetizar sobre o cativeiro de Israel de 70 anos, pois Jeremias estava trazendo uma mensagem de que Deus iria levar Israel, ou permitir que Israel fosse levado como escravo para uma terra muito longe, para si ou para ficar como um escravo. Então se levanta este profeta Ananias e diz que aquilo seria passageiro e que Deus não iria permitir que o seu povo não fosse levado que o seu povo não fosse levar ou não fosse levado até Babilônia. A Bíblia Sagrada nos fala no livro ou no Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 34, que Jesus Cristo nosso Senhor, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os filhos como a galinha reúne os pintinhos. Jesus estava também fazendo uma lamentação, pois Jesus Cristo acabara de pregar, acabara de manifestar o seu poder miraculoso, revelando o reino de Deus, aonde acompanhara o poder do Senhor, fazendo sinais e prodígios. E então os próprios de Israel não acreditaram que Jesus Cristo era o Messias. E Jesus agora faz esta grande e profunda lamentação, assim como o profeta Jeremias se lamentava. Jeremias estava chorando, Jeremias estava se lamentando por algo que ele achava que iria acontecer, pois quando Jeremias pregava a palavra do Senhor, Israel não dava crédito à sua profecia, e quando Israel é levado como cativo para a Babilônia, Jeremias vê o seu plano sendo frustrado, pois Jeremias dizia que a sua pregação não estava surtindo efeito, a sua pregação não estava chamando a atenção de Israel, mas Deus estava dizendo a Jeremias que ainda que o
povo não viesse dar ouvido à sua pregação, ele deveria obedecer à ordem de Deus e continuar pregando a sua palavra de arrependimento aos ouvidos de Israel. Jeremias estava esperando um grande resultado. Jeremias esperava que através da sua mensagem Israel viesse voltar, aleluias, e deixar a sua idolatria, o seu caminho de pecado e retornasse para o caminho de Deus. E Deus revela totalmente ao contrário ao profeta Jeremias. Jeremias queria algo e aquilo não aconteceu. Ele agora amargurado, ele agora entristecido. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 21 diz ao Senhor: converta-nos, Senhor, a ti, e nos converteremos. Renova os nossos dias como os dantes. No versículo de número 17, Jeremias diz assim: por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Preste atenção que o pecado, a iniquidade fizera o coração de Israel adormecer. Adormecer não é morrer. Adormecer é algo que se parou, se estabeleceu naquele lugar e não houve mais nenhuma reação, porém ainda continua em vida. Ora, no Provérbios de número 30, preste atenção, versículo de número 19, na parte A está escrito assim: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha. O autor do Provérbios vai dizer que tinha três coisas que chamava a sua atenção: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha. Cobra é aquilo que nós conhecemos ou subentendemos como serpente que se rasteja pelo chão. E a cobra adora, a cobra gosta de ficar passeando pelas pedras. Não entendeu? O coração de Israel tinha se transformado em uma pedra. O coração de Israel tinha se transformado num coração endurecido. E quando a serpente, que simboliza Satanás, começa a andar sobre a penha, começa a andar no coração, aleluia, endurecido, é muito difícil que a tal pessoa ou que o tal coração volte-se para Deus novamente. Mas está escrito na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo: a palavra é como fogo e como martelo que vai esmiuçar os corações endurecidos. Nesta tarde, nesta congregação, adore o nome do Senhor nesta noite. Preste atenção que Jeremias está se lamentando. E por que Jeremias está se lamentando? A Bíblia diz que no primeiro livro dos reis de Israel, a Bíblia Sagrada nos conta
conta que no tempo do rei Salomão existia o seu trono, e a Bíblia é categórica em nos informar que no trono que sentava Salomão era um trono aonde ficava as costas do rei, era redondo e era um trono de ouro puro, de ouro batido. Nas duas pontas ou nos dois braços daquele trono de ouro batido havia também duas imagens de leão de ouro batido, e diz a palavra que para chegar até aquele trono que sentava Salomão, aleluia, existia 6 degraus, irmãos, é isso mesmo, e em cada degrau daquela escada existia um animal feito de ouro puro. A distância de um degrau para o outro, louvado seja o nome do Senhor, não era de 1 metro, não era de meio metro, mas era de 500 metros ou meio quilômetro para você chegar até o próximo degrau, para você finalizar a sua ida aonde ficava o trono de Salomão. A Bíblia é categórica em nos informar que nunca houve reino com tanta prosperidade, aleluias, como no tempo de Salomão. É tão bem verdade que a história de Salomão, a riqueza e a sabedoria foi chegando até as outras cidades circunvizinhas e muito mais além, a ponto de alcançar a rainha de Sabá, que ficou sabendo das maravilhas que estava acontecendo no reino de Salomão. Nunca houve um reino na terra como o reino de Salomão em prosperidade. A Bíblia Sagrada nos fala no livro dos Crônicas, capítulo de número 7, a Bíblia vai nos dar claramente um respaldo do templo de Salomão. Salomão foi o homem que construiu o santo templo de Deus. O santo templo de Deus, no tempo de Salomão, aleluia, era onde os utensílios era feito com um dos melhores ouro daquela época. O templo de Salomão chamava a atenção de todos que passavam, tanto de perto como de longe. Os viajantes que observavam o templo de Salomão causava-se, aleluias, uma vontade e um desejo em si, em conhecer o templo pela sua beleza. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias está se lamentando daquilo que os seus próprios olhos viram, não somente da riqueza, não somente da vida espiritual, mas também da moral que Israel tinha. A Bíblia Sagrada é categórica em nos informar que no versículo de número 16, Salomão ainda escreve, ou seja, Salomão, me perdoe, Jeremias escreve ainda dizendo: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Irmãos, segundo a Bíblia Sagrada, todos nós sabemos que quando um rei saía para guerrear e vencia o outro rei, rapidamente a coroa daquele rei era colocado sobre a cabeça daquele que saiu vencedor. Sendo assim, aquele que venceu era honrado diante de todos. Mas quando a coroa caía da cabeça de tal pessoa, era sinônimo de que a pessoa estava perdendo a sua honra, estava perdendo a sua vergonha, estava perdendo a sua moral. Preste muita atenção, irmãos, para o versículo de número 10, que diz assim: nossa pele
se enegreceu como forno por causa do ardor da fome. Versículo de número 11, a Bíblia Sagrada nos fala que as virgens de Israel era estrupada na praça, não entendeu? As moças, as jovens do tempo do profeta Jeremias eram estrupadas, é isso mesmo. Os anciões que eram reverenciados, aleluias, que eram respeitados. Jeremias escreve dizendo que já não havia mais respeito pelos anciões, e ele continua a se lamentar, dizendo que a dança das mulheres israelitas, a dança dos homens de Israel tinha cessado, eles estavam em amargura. E diz a Bíblia que Jeremias continua dizendo: os nossos filhos tropeçam no fecho de lenha. O que Jeremias está dizendo com isso? A Bíblia Sagrada nos fala que Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia, e mulheres que estavam grávidas também foram naquela carreata, naquela comitiva, e quando ali chegaram, ou quando ali estavam para dar à luz, tiveram os seus filhos. E quando as mulheres hebreias tiveram os seus filhos, aleluias, eles já estavam como escravos, e os filhos das hebreias que nasceram ali na Babilônia, vendo a escravidão de Israel, achava aquilo bonito, achava aquilo normal, e o fecho que caía no chão, eles tropeçavam e achavam que aquilo era bonito, que aquilo era normal, mas não era normal. A jovem estrupada já não tinha mais alegria, o povo não adorava, o povo já não buscava mais a Deus. E agora Jeremias, no versículo de número 21, começa a se lamentar dizendo: ó Deus, converta-nos a Ti, e nós converteremos ao Senhor, renova-nos como antes. Jeremias está dizendo de uma espiritualidade que havia no comércio com Israel, de uma espiritualidade que havia uma sensibilidade ao Espírito Santo. O coração de Israel se endureceu, o coração de Israel se tornou-se como uma pedra, e Jeremias estava amarguradamente entristecido com aquilo. Agora eu vou começar a pregar, posso? Aleluia, aleluia. Agora eu começo a pregar. Eu tenho que passar isso aqui, porque nós não somos os leitores originais da Bíblia. O que foi escrito aqui foi escrito no tempo de Jeremias e deve ser aplicado nos nossos tempos. Por que deve ser aplicado nos nossos tempos? Porque a mesma coisa que aconteceu no tempo do profeta Jeremias é a mesma coisa que está acontecendo em 2019, nos nossos tempos atuais, no meio do cristianismo. Porque no ano de 86, no ano de 88, ainda não existia essa palavra gospel, mas depois Satanás implantou ela dentro da igreja. E os cristãos têm um mau costume de que tudo que o mundo adota, ele puxa para dentro do cristianismo, e fica por isso mesmo e ninguém fala nada. Mas Jesus me trouxe aqui para falar algo, porque Ele corrige aquele que Ele ama. Eu não vim aqui pregar dinheiro, pastor Anderson. Eu não vim aqui pregar prosperidade. Eu abandonei tudo de janeiro para vir aqui pregar um evangelho genuíno, um evangelho que transforma, um evangelho onde você coloca a cabeça no travesseiro e você tem a consciência de que se você morrer naquela hora, você sabe para onde você vai. Mas este evangelho que está sendo pregado nestes últimos dias em Tapetinga não tem sido nada igual ao evangelho pregado pelos apóstolos na igreja primitiva, um evangelho que tinha renúncia, um evangelho onde os irmãos pregavam contra o pecado, onde o evangelho era pregado com amor, e não um evangelho pregado para obter bens materiais. Os louvores
pastor João Cardoso, aleluia, da Assembleia de Deus, e eu perguntava a ele, há muitos anos atrás, sobre os cultos das assembleias, pastor Anderson, naquela época, e ele dizia para mim: olha, meu filho, quando um cantor daquela época ia cantar na Santa Ceia, ou no culto, o pastor chamava ele, anunciava dizendo: no culto de quarta-feira, a irmã e o irmão vai louvar, cada um louvor. Irmãos, exatamente no outro dia, os irmãos entravam em jejum e oração para cantar um louvor de 5 minutos. Eu disse: aí, pastor, o que acontecia? Ele falou para mim: olha, varão, quando as irmãs começavam a louvar, havia choro dentro da igreja, o povo se comovia, porque o Espírito Santo de Deus via sobre a igreja. Culto de Santa Ceia, quando cantavam louvores da harpa, a igreja sentia o impacto do Espírito Santo. Eu disse: os pregadores, pastor, pregadores, antes de pregar, eles oravam 2 horas de joelhos, jejuavam mais de 24 horas. Eu disse: e aí, meu filho, que a mensagem era apenas de 15 minutos. Eu disse: aí, pastor, ele disse: quando eles abriam a boca para pregar, a igreja começava a chorar, os irmãos começavam a falar em língua. Eu disse: hoje, pastor, e neste tempo que nós se convertemos a Jesus, ele disse: as coisas têm mudado, meu filho, a igreja não